E nós temos pareceres desses autos dos seguintes juristas: Juarez Tavares, um dos maiores penalistas brasileiros, como não desconhece a senhora Janaína Pascoal, Dr. Geraldo Prado, Marcelo Catuni, Gilberto Bercovitch, professor da universidade, em que também atua a nobre acusadora, professora Isabel Derzi, professora do nosso querido relator, outrora, André Ramos Tavares, Celso Antônio Bandeira de Mello, seguramente o maior administrativista brasileiro hoje, Dalmo de Abreu Dallari, Marcelo Neves, Francisco Cavalcante, Tomás Turbano Bustamante, Ricardo Lodi, Pedro Serrano e Rosa Cardoso. Todos esses pares são pareceres, obras acadêmicas sustentando a tese da defesa e que estão nos autos e que seguramente a nobre acusadora conhece. Tomás Turbano Bustamante, E nós temos pareceres desses autos dos seguintes juristas: Juarez Tavares, um dos maiores penalistas brasileiros, como não desconhece a senhora Janaína Pascoal, Dr. Geraldo Prado, Marcelo Catuni, Gilberto Bercovitch, professor da universidade, em que também atua a nobre acusadora, professora Isabel Derzi, professora do nosso querido relator, outrora, André Ramos Tavares, Celso Antônio Bandeira de Mello, seguramente o maior administrativista brasileiro hoje, Dalmo de Abreu Dallari, Marcelo Neves, Francisco Cavalcante, Tomás Turbano Bustamante, Ricardo Lodi, Pedro Serrano e Rosa Cardoso. Todos esses pares são pareceres, obras acadêmicas sustentando a tese da defesa e que estão nos autos e que seguramente a nobre acusadora conhece. Tomás Turbano Bustamante,